convidar a todos a abrir as vossas Bíblias na primeira carta do apóstolo João, capítulo de número 2, versículo de número 13. Primeira carta do apóstolo João, capítulo de número 2, versículo de número 13. Louvamos a Deus por essa oportunidade, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Agradecer ao irmão Alex pelo convite. Que Deus continue abençoando ele e a sua casa, toda a sua família, em nome de Jesus. Todos acharam? Primeira carta do apóstolo João, capítulo de número 2, versículo de número 13. Todos acharam? Amém? Diz assim: Pais, vos escrevo porque conheceste aquele que desde o princípio, que é desde o princípio. Jovem, vos escrevo-vos porque vencestes o maligno. E eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. E eu vos escrevi, pais, porque conhecestes aquele que desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, e a soberba da vida, e não é do Pai, mas do mundo. Mas o mundo passa, e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Podeis assentar-se. Quando o apóstolo João, nas suas cartas, a partir do capítulo 2, onde nós lemos, nós vimos a observação que ele traz sobre dos mandamentos, o amor fraternal e a separação do mundo. E o apóstolo João, por sua vez, ele inicia no capítulo 2, no versículo 3, diz assim: E nisto sabemos o que conhecemos, e se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não os guarda os meus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. O apóstolo João, então, ele vai trazendo: mas qualquer que guarda a minha palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente, aperfeiçoando, nisso conhecemos que estamos nele. Quando o apóstolo, então, vai para o capítulo 3, onde nós lemos, iniciamos a nossa leitura, ele se refere a respeito, pais, eu vos escrevo, porque conhecestes aquele que é desde o início, desde o princípio. Para se falar de Deus, para se presenciar, para se anunciar algo da parte do Senhor, a primeira coisa que nós precisamos é conhecer o Senhor. Saber quem Ele é, saber o que Ele faz, saber da sua existência, do que Ele pode, da sua glória, do teu poder, da tua magnitude, de tudo que Ele nos representa. Se nós acordarmos pela manhã, sabemos que estamos de pé, é por causa dele. Se vamos deitar, é porque terminamos um dia, é por causa dele. E nós temos que entender que tudo que se envolve a nossa vida, tudo que está à nossa volta, é ligado a ele, é para ele, tudo é dele, tudo está voltado para ele. E quando João está dizendo, eu vos escrevo porque conheceste aquele que é desde o princípio, nós temos que entender que ele é desde o princípio, ele também será ele é o início, o meio e o fim de todas as coisas. E quando nós entendemos que ele é desde o princípio, ele cuida de tudo, está à frente de tudo, nós temos que aprender a descansar nessa plenitude desse Deus tão poderoso que ele é. E quando ele está se referindo, andando no texto, ele diz assim, jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno. E vos escrevo, filhos, porque conheceste o Pai. Então ele já traz duas aplicações interessantes para nós, onde nós vamos trabalhar nesta noite primeiro, sobre vitória. Vitória contra quem? Contra o maligno, contra as ações do maligno.
A Bíblia nos fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, potestades, é contra essa hostes no mundo espiritual. E quando se fala de vitória, nós temos que entender que como nós estamos vencendo os nossos desafios no dia a dia. E quando ele se fala, jovens, vos escrevo porque vencesse o maligno, ele também nos diz, e vos escrevo, filhos, porque conheceste o Pai? Porque se for perguntar para os meus filhos se eles me conhecem, eles sabem. Eles me conhecem. Mas agora, se falando do nosso Pai Celestial, do nosso Deus, o Senhor Todo-Poderoso, qual é o nível do conhecimento que temos em relação a Ele? Qual é a profundidade do nosso conhecimento em relação a Ele? Por mais que nós passamos por prova, por lutas, a sua confiança no conhecer a este Deus faz você temer, descansar ou duvidar de que Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós. Quando o Senhor virou para Abraão e pediu o seu filho, uma das coisas que nós aprendemos na vida de Abraão é, Abraão conhecia a voz de Deus. Ele não teve dúvida de negar o seu filho. Quando nós olhamos Gênesis capítulo 12, quando Deus diz para Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, Abraão não saiu porque ele viu Deus, ele ouviu o Senhor. Ele ouviu o Senhor. E quando nós aprendemos a ouvir o Senhor, tudo que Ele fala conosco gera em nós segurança. Tudo que Ele fala conosco gera em nós a certeza de que algo extraordinário vai acontecer. A dúvida não reina no coração daquele que conhece a Deus. O medo não reina no coração daquele que conhece o Senhor. O filho conhece o pai, sabe como é o pai. Olha assim, eu sei que meu pai está bravo, eu sei que meu pai não está bem, eu sei que meu pai está assim, porque o filho conhece. E o apóstolo está dizendo, filhos, que conhecestes o pai, então eu sei o comportamento de Deus, eu sei o que Ele é capaz, diante da sua ira, diante da sua palavra, do cumprimento da sua palavra nas nossas vidas. Mas para que possamos ser vitoriosos, para que essa geração, a nossa geração de hoje, seja vitoriosa, aí eu digo, quais são as armas que nós estamos usando para vencer o maligno? Quais são as armas que estamos usando para vencer as ações, as astúcias do maligno contra as nossas vidas? Porque o maligno, ele ataca, ele se levanta, são todos os dias, ele vem com proposta, com as ações sobre nós, contra nós. Agora, que armas você tem usado? A primeira arma que você precisa usar para vencer o maligno é conhecer quem é o teu Deus. E saber que, agindo Ele, quem impedirá? O teu nome está acima de todo nome. E outra coisa, você tem que entender que esse nome, até o inferno estremece. Uns filhos que conhecem quem é o Deus que ele serve. Porque uma geração que conhece o Deus que ele serve, eles não se rendem a qualquer situação. Vamos lembrar de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles só permaneceram fiéis porque eles conheciam o Deus que eles serviam. Mesmo da proposta, da ameaça, mesmo diante de tudo que estava à volta deles. E eles diziam assim, ó rei, o rei pergunta, até fala, quem é o vosso Deus que irá nos livrar das minhas mãos? Eles dizem assim, olha rei, quanto a isso, não nos compete a ti responder. Pronto. Por quê? Eles sabem quem é o Deus que eles estão servindo. Aí eu digo, em qual momento que você vai vencer o maligno? Se vencemos o maligno é na hora da prova, é na hora do ataque. Se vence o maligno, no caso, como experiência de José, largou a túnica, largou tudo para trás, mas ele venceu. Se vence o maligno é na hora da adversidade. Se vence o maligno, eu venci o maligno dentro da igreja? Não, se vence o maligno no trabalho, na escola, no dia a dia, na sua casa, no seu quarto, diante do seu celular,
diante das propostas. É ali que se vence o maligno. Aonde está só você e Deus, ninguém está vendo. É ali que se vence o maligno. É ali que se resiste. Porque o texto nos fala, resistir ao diabo e ele fugirá de... Porque aqui na igreja é muito fácil. Resistimos a ele, em nome de Jesus. Não, meu irmão, é no seu particular, no seu dia a dia. Que nós aprendemos a resistir quando ele vem com a mentira, quando ele vem com o medo, quando ele vem com a insegurança, quando ele vem com a ansiedade para trazer medo e insegurança sobre a sua vida, quando ele vem com as suas situações e você se coloca como ser firme, resistente para vencer todas as tuas astúcias, ações contra você. Por isso que o apóstolo está dizendo, eu vos escrevi. Quando nós pegamos a palavra eu vos escrevi, se nós formos pegar a raiz dela e formos fazer alguma aplicação, no caso aqui no hebraico, está dizendo talhar, escrever ou gravar. O que o apóstolo João está dizendo? Grava o que eu estou escrevendo no seu coração. Talhar, antigamente as pessoas talhavam, lembra com Deus com Moisés escrevendo nas tábuas da lei, ali ele foi com os dedos, quem mexe com, até o irmão da Noemi não está aqui, ele faz ornamento em madeira, ele vai ali, talha, escreve na madeira, gravar. O salmista nos diz, nos ensina, gravei a tua palavra, guardei a tua palavra no meu coração. Quando nós estamos entendendo sobre a palavra, o talhar, o escrever, gravar, é para quê? É para que ela esteja constantemente dentro de mim. Porque na hora que vier a prova, vier a adversidade, vier as acusações, é a palavra que fará com que eu saia mais do que vencedor. É a palavra que fará com que eu me sobressaia sobre todas as ações. E quando o apóstolo, aí nós vamos entrar um pouquinho, e ele diz, e eu vos escrevi, pais, porque já conhecesse aquele que é desde o princípio. E aí mais uma vez ele traz, e eu vos escrevi, vírgula, jovens, porque sois fortes. E aí é tão interessante, sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Duas vezes se repete. A primeira, no 13, jovem, vos escrevo porque venceste o maligno. No 14, porque a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. A primeira coisa que nós dissemos aqui, para vencer o maligno, nós temos que conhecer aquele que tem a palavra. A segunda vitória sobre o maligno é o quê? Você ter a intimidade com a palavra. Porque a palavra de Deus é que fará toda a diferença na minha vida e na sua vida. É a palavra. É a palavra. João 15, capítulo 15, versículo 7, diz assim, vou até ler aqui, porque fugiu aqui a memória. João 15, 7. Se permaneceres em mim, às vezes fica mais fácil ler do que... Diz assim, se estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será? Se permaneceres em quê? Nele. E aí, qual é o outro ponto da palavra? Se permaneceres em mim, e as minhas palavras estiverem em quem? Na onde? Em nós. E aí nós temos que entender, irmãos, que a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, eu gosto muito desse texto, diz que a palavra de Deus, ela é viva. Ela é eficaz. O que isso quer dizer? A palavra de Deus, ela tem o poder para entrar dentro da minha vida. E ela fazer algo extraordinário lá dentro.
Porque a palavra de Deus vai aonde eu não vou, ela faz o que eu não faço. A palavra de Deus, ela opera onde eu não posso operar. A palavra de Deus tem efeito na minha vida, ela tem efeito no meu casamento, ela tem efeito sobre os meus filhos, sobre o meu trabalho. A palavra de Deus, ela tem uma ação sobrenatural sobre a minha vida. Aonde o maligno está agindo na tua vida, se você pega a palavra de Deus e coloca em prática, ela destrói todas as ações das trevas na sua vida. Quando nós permitimos, o apóstolo nos ensina a respeito disso, se permaneceres em mim, primeiro eu tenho que estar nele, e a palavra dele estando em mim, tudo que pedirdes vos será feito. E uma geração vitoriosa, ela só conquista, ela só terá grandes conquistas, se o efeito da palavra de Deus for real na vida delas. Aí eu digo hoje, esses dias eu estava até lendo, meditando algo, e estava assim, o Espírito Santo falou ao meu coração sobre a geração que está por vir. Porque se nós formos falar das gerações, claro que tem as gerações dos anos 80, 90, todas elas tiveram o seu momento, tiveram o seu período de busca, de constante avivamento, a ação de Deus, mas eu me refiro ao nosso tempo de hoje. Porque a geração futura só será abençoada, cheia do Espírito Santo, se eu, no meu tempo de hoje, agir como um crente ou algo cheio do Espírito Santo de Deus. Porque hoje eu só estou colhendo o que eu estou colhendo, porque passaram pessoas abençoadas na minha vida. Pessoas que foram referência para mim, pessoas que souberam ministrar na minha vida, que me ajudaram e têm ajudado até hoje. Aí eu digo para nós nesta noite, como que a próxima geração, daqui 10 anos, 5 anos, irá vencer as ações do maligno se eles não têm o compromisso de orar como nós oramos antigamente, de ler como nós líamos antigamente, de buscar a Deus como buscavam antigamente? Como que nós vamos ver uma geração hoje? Por isso que Jesus diz, quando o Filho do Homem vier à terra, a fé de muitos estaria o quê? Esfriada. Por quê? Não estão permitindo com que o fogo se apague. E meu irmão, não adianta você viver no meio das cinzas, você tem que viver no meio do fogo. A diferença na minha vida e na sua vida é o fogo de Deus. Quando o Senhor mostrou para Moisés a sarça, o fogo sobre a sarça, Deus está se referindo para Moisés, Moisés, você é a sarça, e isso aqui é o fogo não vai se apagar na sua vida, o fogo não vai se apagar na tua vida, porque a sarça ela é frágil, qualquer coisa quebra, nós somos frágeis, mas o fogo de Deus permanece constantemente na minha vida e na sua vida. Aí nós olhamos hoje, por exemplo, se nós vamos ver, pede uma geração dos tempos de hoje para orar, não consegue orar, ler Bíblia, não consegue ler Bíblia, jejuar, não consegue jejuar, não tem uma vida constante em oração, de busca, não existe. Mas estão cheios de conceitos, estão cheios de vícios. E aí eu me digo, amanhã, aí eu falo desse texto, eu lembro de Isaac. Se nós formos falar um pouquinho a respeito de Isaac, falamos há pouquinho de Abraão, por que que Isaac foi abençoado? Por que que Isaac orou 20 anos por sua esposa ter filhos? Por que que Isaac não desistiu do seu casamento? Por que que Isaac poderia dizer, não quero você, eu quero outro? Ele 20 anos persistindo, buscando e orando. Quando Eliezer chegou com Rebeca na sua casa, chegou com ele no campo, para encontrar com ele, está vindo Isaac. Isaac não está vindo da academia, vamos dizer assim. Não falo mal da academia não, que eu estou fazendo academia e está sendo uma benção. Perdendo uns quilinhos, 14 quilos. A roupa está até sobrando. Deus tem feito milagres, meu irmão. Essa semana eu fiz medi a glicose, estava em 85. Deus fez um milagre. Isaac não estava vindo, mas estava vindo da onde? Do monte. Estava orando. Estava buscando. Olha que exemplo. Rebeca, quando olhou para Isaac, disse, Rebeca, não troquei não, né? A cabeça. Quando ela olha para ele, sabe o que ela se faz? Olha para você ver o que é alguém cheio da presença de Deus. Ela falou, quem é aquele moço? Ela virou e falou assim, ele virou, este é o meu Senhor. Sabe o que ela fez?
cobriu-se o rosto. Hoje, nós vimos uma geração que para conquistar tem que mostrar, para conquistar tem que se expor, para conquistar tem que... Eu li uma frase, essa semana eu li uma frase: casamento frágil é responsável pelo namoro frágil. Namoro abençoado, casamento fortalecido. Por isso que nós aprendemos o texto. Por isso que nós olhamos, e quando ela olhou para o seu amado, o que ela fez? Se cobriu. Isso é respeito. Isso é temor. O que é isso? A hora certa de conhecer aquilo que Deus tem preparado para a vida dela. Quando ela se cobre, não dá uma outra mensagem, mas é ela esperando o tempo de Deus para receber o que Deus estava preparando para ela. Mas isso tudo só acontece quando a palavra de Deus, ela nos faz o quê? Fortes, resistentes. Porque o apóstolo João, ele nos ensina: jovens, eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. E hoje nós vimos, infelizmente, uma geração que é voltada, fechada para o medo. Se nós formos analisar hoje as estatísticas que tem de jovens se suicidando, que tem de jovens com medo, sofrendo ansiedade, sofrendo... Por quê? Não são fortes, não estão sendo fortes, estão sendo frágeis, fracos, cheios de aparência. E nós aqui, pais, eu posso dizer para os irmãos que eu tenho minha filha, meu filho, e a gente sabe o que a gente passa. É oração, é busca, estar atento. Mas a primeira coisa que os nossos filhos precisam ver em nós é o quê? A palavra de Deus em nós. A presença do Senhor em nós. O Espírito Santo em nós. Esses dias algo que me chamou a atenção, Lucas escreveu na escola. O que você pensa do seu pai? Ele colocou, algumas coisas eu sei que ele escondeu. Ele não falou, mas algo me chamou a atenção. Ele colocou, ele gosta de ler a Bíblia. Isso aí ele nunca vai esquecer. A gente não fala para o ego nem nada, a gente sabe o que. Mas ele leu, eu fiquei aquilo me marcou. Ele gosta de ler a Bíblia. Então a gente tem que entender que o principal espelho, que eu sou um espelho, ele não reflete, não é no mundo, é dentro da minha casa. É lá dentro da nossa casa. É no nosso dia a dia. Os nossos filhos vão ver nós caindo, mas também nos verá em pé na presença do Senhor. Os nossos filhos vão ver nós, nossa casa, todos nós passamos por prova, mas também vai ver Deus agindo na nossa história, na nossa vida. Eu olho para Isaac, eu gosto muito desse texto, Isaac só foi abençoado, claro que tinha promessa, tudo, mas ele tinha uma referência. Qual era a referência? Ele sabia quem era o seu pai. E quando ele teve aquela experiência do Monte Moriá, eu posso imaginar Isaac descendo do monte mais fortalecido na presença do Senhor e dizia: esse Deus, o meu pai, esse Deus é um Deus que provém o sobrenatural na nossa vida. Meu irmão, deixa eu te entender uma coisa, o apóstolo João nos ensina esta noite sobre os pais conhecerem ao Senhor e vencer todas as ações dos malignos, e também nós jovens, todos os jovens que estão reunidos aqui dizendo: olha, vocês são fortes, vocês precisam descobrir
a força que há em vós. Nós temos que descobrir que há uma força de Deus em nós, que há algo de Deus nas nossas vidas. Você precisa entender que você não é aquele frágil, que é aquilo que o diabo vem te acusar e dizer que você não pode, que você não tem condições, que você não é capaz, mas eu venho profetizar na tua vida. Há um Deus, que Ele é a tua fortaleza, Ele é o teu socorro bem presente na hora da angústia, e eu profetizo ações do maligno, que você irá vencer sim, todas as ações das trevas que vêm contra a tua vida. Oh, rianda lamante comandebias, rei chocomandarabasúpia, todas as ações das trevas que vêm contra a tua vida. Um Deus que te fortalece no dia da angústia, um Deus que te socorre, um Deus que está presente na tua história, diz para você: eu sei da tua força, eu sei da tua coragem, eu sei quem é você, por isso, levante-se para vencer as ações das trevas. Glória a Deus. Sharai de comandava suriande kepia. Porque, queridos, é tão bom quando nós saímos vitoriosos em meio à batalha, em meio às ações. É lindo quando nós saímos dizer: eu venci. Eu suportei, eu resisti. Eu resisti. Eu olho para Daniel. Daniel, ele só foi destaque, referência na Babilônia, por quê? Porque ele tinha uma palavra, princípios na sua vida. Ele tinha. Daniel tinha. Se nós olharmos aqui, de jovens, vamos entrar no texto mais um pouquinho. Davi, se não me engano, 1 Samuel capítulo 16 ou 17. Saul precisava de alguém. Meu Deus. Atormentado pelo espírito imundo. O texto nos menciona aqui, capítulo 17. Precisava de alguém para tanger um instrumento. É isso mesmo, 16. Capítulo 16, versículo 18. Precisava de um jovem, de alguém para tanger um instrumento. Por quê? Porque através do instrumento, daquela música, aquele espírito imundo, ele saía de Saul, e Saul tinha um momento de paz. E aí disse ao rei: buscai, pois um homem. A princípio era o quê? Um homem. Buscai um homem que toque bem e traga-o. Então, uns dos jovens que estava lá disse, olha só, versículo 18. Respondeu um dos jovens: eis que tenho visto o filho de Jessé, o belamita, que sabe tocar, é valente, animoso, homem de guerra, suzido em palavras, de gentil presença, e o Senhor é com ele. Quem está falando é Davi, meu irmão? Não, é um jovem que viu quem? Viu esse jovem. Sabe o que nós temos que entender? Jovem é referência no meio dos jovens. Não adianta eu chegar hoje, na minha idade, nos meus 44, chegar no meio dos jovens. Não vai, eu fui referência no meio da minha geração. Hoje não adianta mais. Se eu chego hoje, por exemplo, esses dias eu estava brincando com os meninos lá, fui falar com eles que eu jogava bola assim, eles falavam: isso era perna de pau, Reinaldo. Aí a gente tem que ficar calado. Mas hoje, entre eles são referência. E aí o que esse jovem, olha só, ele diz aqui, ó, ele é valente, animoso, de bom ânimo, homem de guerra, suzido nas palavras, de gentil presença. E uma das coisas que nos chama a atenção, eles viram o Senhor na vida de Davi.
Aí a pergunta é, na escola, aonde você anda, onde você está, eles estão vendo Deus na sua vida? Eles estão vendo o Senhor na tua vida? Eles estão vendo o nosso talento. Aqui, vamos entrar no texto. Eles viram que Davi era o quê? Valente. Eles viram que Davi também era animoso, alegre. Vamos ver. Eles viram também que Davi era um homem de guerra. Eles viram que Davi também era bom de palavra. Aí vamos entrar na língua do jovem, boa de lábia. Boa de conversa. Eles viram que Davi era bom de conversa. Eles viram que Davi é gentil presente, que é bonito, bem arrumado, banda cabelinho arrumadinho, é bom. Mas isso tudo não chama mais atenção do que, e o Senhor é com ele. Aí o texto, aí para nós entendermos aqui, aí se tem uma vírgula, é uma vírgula, é um ponto, encerra, e o Senhor é com ele. Terceira vitória a nós sobre o maligno. Deus é contigo, meu irmão. Porque se Deus não for conosco, o que seríamos de nós? Deus é conosco. A palavra dele é na minha vida, é na sua vida. Você precisa entender que a presença dele é tudo na nossa vida. E o texto nos ensina que, e o Senhor é com ele. E Davi, quando ele chegou na presença de Saul, e ele começou a tocar, Saul, por sua vez, o que o amou. Por quê? Existem duas coisas que fazem a diferença na nossa vida. A primeira é o talento que o Senhor nos dá. Você pode até cantar bem, pregar bem, falar bem, mas se não tiver a unção de Deus, não adianta. Então ela caminha junto. O talento que ele deu precisa estar também preenchido com a unção dele nas nossas vidas. E a unção dele tem que estar constantemente nas nossas vidas, na nossa história. E para nós já encerrarmos, primeira parte, vitória. Versículo 3 nos fala sobre vitória. E a segunda parte nos fala sobre ser forte. Eu quero dizer para você nesta noite, eu não sei qual o medo que te cerca, mas nessa noite, em nome de Jesus, Deus quer arrancar esse medo do teu coração. Deus quer arrancar isso do seu coração. Para que você saiba que esse Deus se faz presente na tua história e na sua vida. Porque, para nós encerrarmos, o versículo 15 nos diz, não ameis o mundo. O que isso nos ensina? O mundo não tem nada para me oferecer, não tem nada que me interesse. E o que eu almejo hoje, que nós temos que almejar, é a sua presença. Reinaldo, nos tempos de hoje, tem como viver neste mundo cheio da presença de Deus? Tem. Tem como fazer a diferença? Tem. Mas não é fácil, nunca foi fácil. Nunca foi fácil. Mas é possível. Você imagina, vamos entrar um pouquinho, voltar um pouquinho no livro de Daniel. Daniel, em toda o glamour da Babilônia, seus jardins suspensos, uma das principais maravilhas do mundo da época, cercado de todas, e olha que ele não estava numa rua qualquer, era diante do palácio, diante do rei, do eunuco, do bem, do melhor, comida boa. E nós vimos que ali, vamos entrar no texto, existiam outros jovens também na mesma linhagem. Mas não seguiram Daniel nem os seus amigos. Permaneceram aceitando o que Babilônia estava lhe oferecendo, que eles iriam estar recebendo. Do manjar, da comida do rei, tudo que estava ali. Mas ele propôs no seu coração não se contaminar. E aí eu digo para você, para nós nesta noite, quando nós
fechamos o nosso coração para aquilo que sabemos que vai roubar a presença de Deus nas nossas vidas, nós temos que entender que quando eu fecho meu coração para essas coisas, agrada o coração de Deus, e no final Deus derrama a sua graça, a tua misericórdia, o teu conhecimento, a tua plenitude sobre nós. Então por isso nesta noite o inimigo investe no seu coração para roubar o que é precioso, que você tem colocado no teu coração, como o salmista falou, guardei a tua palavra no meu coração. Por isso nesta noite, guarda a palavra de Deus no teu coração, porque você vai precisar dela na tua escola, no teu trabalho, no teu dia a dia. Guarda essa palavra, receba essa palavra no teu coração. Ei, você é forte, quem te fortalece é Deus, Ele conhece a tua força. Por isso neste momento, preserve-se na presença dEle, porque no final Ele vai te honrar. Aleluias. Oh, aleluias. Queria convidar vocês a se colocarem em pé.